Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aí embaixo no canal para não perder nenhum vídeo, nenhuma notificação, para não perder nada, gente. Que já deixa seu like, assim vocês me ajudam muito. E assim eu vou estar sabendo que vocês gostam desse tipo de vídeo, eu vou estar sempre trazendo. E se inscreve, compartilha esse canal com todo mundo, né? Com seus amigos, com sua família. E já comenta aí, gente, o que vocês acham. Comenta qualquer coisa, gente. Até qualquer coisa que vocês quiserem comentar, pode comentar. Então vamos começar o caso de hoje. Nascido em 11 de outubro de 1942 em Ohio, James Oliver Rupert ficou conhecido na infância por não ter muitos amigos e ser um menino isolado devido ao seu comportamento estranho e sinistro. Entretanto, em 1965, o James ele se casou e em 1974 ele teve duas filhas. Durante o relacionamento, a esposa, que se chamava Edna, sofria com muitas violências, porque o James ele batia, né, nas filhas e também chegava a segurar facas na garganta delas. E a Edna tentou levar o marido para receber apoio psicológico, mas ele se recusava todas as vezes. A Edna, ela fingia ler o futuro, né, em cartas de tarô, pois não isso tranquilizava o marido dela, né? A casa da família era cheia de armas de fogo e previamente preparadas em todos os cantos, e já que James temia um colapso mundial causado pela economia, apocalipse ou guerras nucleares. E em 1984, o James ele finalmente resolveu procurar ajuda psicológica e ligou para uma clínica de saúde mental em San Diego. Neste dia, a atendente prometeu ligar de volta para marcar a consulta, porém essa ligação nunca foi realizada e confirmada. Anos depois, foi descoberto que a recepcionista errou o sobrenome dele, escrevendo Schobert em vez de Rupert, e devido à timidez não ligou de volta. Bom, gente, então agora eu vou contar pra vocês a infância, né, do James, tudo que aconteceu na escola, e assim a gente vai começar até chegar o dia que ele fez aquilo no McDonald's. Bom, gente, a vida dele sempre foi muito estranha, né, um grande problema. Ele sempre foi muito na dele, ele nunca se comunicava com ninguém, né? Ele não tinha muitos amigos, ele era muito solitário. E na sua adolescência, ele começou a nutrir um fascínio extremo por armas. E foi no ensino médio, gente, que ele conheceu a Edna. Então, pouco tempo depois, em 1965, eles se casaram, quando o James ele tinha 23 anos e formou-se em sociologia. Bom, gente, o James ele formou-se em sociologia e recebeu uma licença para trabalhar como embalsamador, né, em uma casa funerária. Então ele sempre foi meio sinistro, meio medonho, ele não tinha contato com as pessoas. Então, gente, ele sempre foi meio sinistro, né? Ele não tinha muito contato com pessoas. Como embalsamador, né, lá na funerária, ele era tipo, beleza, né? Ele era tranquilo. Porém, como manter contatos com as pessoas, ele não tinha. E segundo o patrão do James, ele disse que o James ele era um bom embalsamador, mas infelizmente não se relacionava com as pessoas. Por isso ele era um ótimo embalsamador, pois simplesmente ele colocava sua máscara e ia lá para baixo ficar sozinho, né? Não tinha contato com as outras pessoas. Ele precisava ter esse contato com as pessoas, né? Tipo, para vender as coisas, né, da funerária. E ele só era um bom embalsamador. E isso não bastava. Por isso que ele foi mandado embora, demitido, né? E pouco tempo depois, gente, nasceram as duas filhas do casal, né? Durante os anos 70, eles passaram a viver felizes e apesar do James adotar um comportamento bastante arredio, estranho, na frente da casa da família, uma placa
na frente da casa da família tinha uma placa escrito "Não ultrapasse", o que é bastante estranho e sinistro, né? Mas enfim, vamos continuar. O James, ele trabalhava como soldador em uma metalúrgica, né? Uma fábrica. E sim, gente, ele era metalúrgico. E sua existência se resumia à família, não conversava com mais ninguém, tirando sua esposa e suas 2 filhas. Quando interagia com outras pessoas, eram porque ele precisava de algo e era muito importante. E certa vez, gente, conta aqui pra vocês, certa vez, um cachorro defecou em seu gramado e o James fez o quê? Sim, gente, ó, o cachorro fez isso com o cachorro. Mata o cachorro. Sinistro, né, bom? Já dá pra ver que ele não é uma pessoa muito... que bate muito bem na cabeça, mas enfim, vamos continuar. Bom, gente, o James, ele tinha um comportamento muito estranho, muito sinistro. Mas também a sua esposa Edna não era flor que se cheire, tá? A Edna não era flor que se cheira. Ela várias vezes arrumou confusão com os vizinhos e a polícia local sempre ia, né, pra ver alguma ocorrência do casal, enfim. Mas enfim, gente, então, no início, o James, várias vezes ele tentou suicídio, mas foi salvo pela Edna, sua esposa, que segurou o seu braço e travou o gatilho com os próprios dedos. Sim, gente. Então, muita coisa aconteceu com ele. E nessa época, gente, o James, ele tava com um comportamento estranho. Tipo, ele dizia que não tinha nenhuma razão pra viver, pra continuar vivo, não tinha nem emprego. Ele dizia muito isso, mas a Edna sempre esteve ali com ele, né? Porque isso é muito triste, né? Ele dizia que não tinha nenhuma razão pra viver, não tinha emprego. Dizia que aquilo fosse o fim da linha, não pudesse mais sustentar a família, levaria todo mundo com ele. Ele disse isso para um ex-colega de trabalho dele. Bom, gente, aí já dá pra perceber que ele era uma pessoa meio conturbada, né? Uma pessoa que não bate bem da cabeça, que sim, deveria procurar ajuda psicológica. Mas sem mais delongas, gente, vamos começar o dia que ele fez né, lá no McDonald's. Que eu não posso falar essa palavra aqui no YouTube, então vamos começar. Bom, gente, era um passeio de manhã em um zoológico. O Jamie disse que sua vida havia chegado ao fim, então levou sua família para comer no McDonald's e mais tarde, em casa, ele beijou a esposa e disse que iria... Ele disse assim, eu vou falar isso aqui pra vocês, isso aqui é muito importante. A Edna falou assim: "Para onde você vai, meu bem?" E a resposta era: "Eu vou caçar seres humanos." Essa era a resposta do James pra esposa. E a esposa ficou tipo assim, ok, né? Ela não acreditou muito não, gente. Por quê? Por que ela não acreditou muito não, né? Porque essa frase estranhamente estranha, né? Até eu não caminha muito bem, né? Meio sinistro, meio sinistro. E, enfim, gente, ele disse, né, que iria caçar seres humanos. Uma frase bem bedonha. E ele finalizou falando para suas 2 filhas, falando: "Adeus, eu não voltarei mais." Loucura, boy. Em seguida, ele colocou uma arma por cima do ombro e foi de carro até o estacionamento do McDonald's no dia 18 de julho de 1984, às 3h56 da tarde. Entrou na rede de lanches com uma pistola semiautomática de 9mm, uma carabina de 9mm e uma espingarda calibre 12 e centenas de cartuchos. Havia cerca de 45 pessoas no local e o James tentou seu primeiro tiro em Joe Arnold, de 16 anos, mas nada aconteceu. Enquanto ele verificava a arma, Neva Caine, de 22 anos, achou que tudo era uma brincadeira e tentou avançar no James. Mas James disparou um tiro fatal contra o rosto dela.
Então, o James atirou novamente em Joe Arnold, dessa vez no peito e no braço, enquanto ele gritava para todos irem para o chão e dizia que havia matado 1000 e iria matar mais 1000. Outro indivíduo. Vitor Rivero levantou para tentar acalmar o James, mas levou 14 tiros. Sim, gente, ele levou 14 tiros. O James, ele focou em um grupo de mulheres que se escondiam embaixo da mesa, né? E matou Maria, Cláudia e Imelda Aurora e a filha dela, que se chamava Jack, que tinha apenas 8 meses de vida. E ela começou a chorar e levou um tiro na nuca, ela. Após 6 mortes, ele ainda filmou parte dos cadáveres, né, gente? Não posso falar essa palavrinha aqui no YouTube, mas ele filmou as pessoas lá, enfim, né? E ele conseguiu realizar uma ligação. Algumas das vítimas conseguiram realizar uma ligação para emergência, mas a polícia se dirigiu para o McDonald's errado, gente. Olha a burrice. Meu Deus do céu. Mas enfim, 5 minutos após o início de tudo, né? Uma família que estava se aproximando do local achou que as janelas quebradas haviam sido causadas por uma reforma, mas James atirou contra eles. Mesmo assim, os 3 conseguiram fugir e entregaram a filha para uma moça. Todos sobreviveram. Um tempo depois, 3 meninos de 11 anos estavam andando de bicicleta indo comprar sorvete no local, do outro lado da rua, né? E as pessoas tentaram gritar para avisar sobre o que estava acontecendo ali dentro do McDonald's, mas ao tentar recuar, James atirou e matou todos eles. E apenas Josh Coleman sobreviveu. Gente, os meninos não tinham nada a ver, os meninos só estavam indo comprar sorvete no outro lado da rua, andando de bicicleta. Pra vocês verem o quanto esse James é problemático, né? Esse James é problemático. E após um casal de idosos entrar no local, James atirou contra a cabeça da senhora e nesse momento o esposo dela gritou contra o James e ele acabou levando um tiro na cabeça, gente. O esposo da senhora acabou levando um tiro na cabeça. 10 minutos depois do primeiro chamado para a polícia, né, de terem errado a lanchonete, a polícia chegou no local e fez um grande bloqueio. Porém, a polícia ela não estava sacando ainda o que estava acontecendo. Então, a polícia só estava com o revólver, coisa básica, porque eles não tinham noção que o James ele estava com tantas armas e tantas coisas assim, entendeu? Eles não estavam com o revólver no comum, normalzinho, gente. Mas eles não tinham noção de o que estava acontecendo. Eles não tinham noção nem de quantas pessoas eram, nem se era só uma. Mas enfim, gente, vamos continuar. Uma testemunha escapou e afirmou que era um homem que estava efetuando tudo aquilo, né, todos os disparos. Então, às 5h05 da tarde, os policiais receberam a autorização para finalizar o James com um tiro certeiro. Enquanto isso, o James ele caminhava até o rádio do balcão, né, para procurar notícias sobre a tragédia que estava começando ali, né? Mas acabou ligando em uma música e dançando enquanto atirava, gente. Ele começou a dançar enquanto atirava, gente. Que isso? Loucura, boy, loucura. Então, o James voltou ao foco e atirou na cabeça de outra vítima, né? Então, ele atirou em todo mundo que estava ali. Então, gente, às 17h17, às 5h17 da tarde, o James ele se aproximou de uma janela e nesse momento, Charles Buster Stepner, que estava devidamente preparado no telhado. Então, ou seja, gente, um atirador de elite da polícia, né, já estava ali preparado. Então, quando o James se aproximou da janela ali, ele finalmente atirou no James em um tiro certeiro que deu em seu coração. Então, né, finalizou todo aquele negócio, aquele filme de terror que estava acontecendo. Então, o James, ele acabou finalizando o James em segundos, né?
Tudo isso durou cerca de 1 hora e 20 minutos e o James ele atirou cerca de 257 vezes. Não foi uma, não foi duas, foi 257 vezes. Deixando 21 vítimas fatais e ferindo outras 19. E apenas 10 pessoas saíram ilesas, considerando que 6 delas estavam em um porão. Algumas testemunhas relataram que James diziam: a sociedade já teve a sua chance. Loucura, né, gente? Loucura. E algum tempo depois foi construído uma escola no local onde ocorreu tudo isso, né? E na frente do prédio a prefeitura construiu um monumento com 21 blocos de granito para representar cada vítima do ocorrido. Bom, gente, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo, mais um caso. Então, gente, já comenta aí embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês. Comenta até qual é o seu lanche preferido do McDonald's, que eu quero muito saber. Eu vou estar sempre acompanhando. Deixe seu like aí, que assim você me ajuda a crescer esse canal. Como você me ajuda a crescer esse canal? Se inscrevendo, gente. Se inscrevendo, vocês vão estar me ajudando muito. Muito obrigada por ter chegado até aqui. E até o próximo caso.